A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, que fica no Distrito Federal. Essa busca foi feita por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. A repórter Thaís Sprovieri está ao vivo em Brasília, vai trazer os detalhes para a gente. Thaís, seja muito bem-vinda. Suas informações, por favor. Exatamente, muito obrigada. Essa ação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, exatamente para procurar armas, munições, acessórios e certificados de registros de armamentos, isso na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele cumpre, prisão domiciliar. Segundo a defesa do ex-presidente, nada foi localizado e todas as informações referentes a armamentos, armas já tinham sido repassadas. Essa decisão de Moraes alegou divergência entre o quantitativo de armas de fogo regularmente registradas em nome de Bolsonaro e aquelas que foram efetivamente entregues aos órgãos competentes. O filho do ex-presidente, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, classificou a situação, a ação da Polícia Federal como constrangedora, Essa varredura que foi feita na casa do ex-presidente hoje. Durante uma live na manhã de hoje, Flávio afirmou também que a busca na residência foi tão minuciosa que eles chegaram a retirar a Laurinha, a filha caçula do ex-presidente, Laurinha de 15 anos, do quarto dela, exatamente para que a busca também fosse feita no quarto da garota, Bom, segundo Flávio Bolsonaro, o senador, a ação é uma cortina de fumaça, para tentar desviar o foco do noticiário político, exatamente nesse momento em que ele está nos Estados Unidos tentando negociar a não aplicação das tarifas impostas pelo governo americano exatamente ao governo brasileiro. Esse mandado de busca e apreensão realizado hoje, ele ocorreu logo após o Exército Brasileiro relatar falhas na entrega dessas armas de Bolsonaro para a Polícia Federal. O comando do Batalhão de Polícia do Exército teria repassado 6 das 8 armas que deveriam estar guardadas aí sob a tutela dos militares e da organização militar. Eu volto com vocês. Legal, Thaís. Muito obrigado pelas informações. A gente segue em contato. Qualquer novidade é só nos acionar. Deixa eu trazer um complemento, uma repercussão dessa operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, porque o senador Flávio Bolsonaro classificou como constrangedora essa varredura que foi feita pela Polícia Federal no dia de hoje na residência de seu pai. Ele disse que foi muito ruim, muito constrangedor. Essas falas ocorreram durante uma live em seu canal oficial na internet hoje pela manhã. O senador está nos Estados Unidos para acompanhar aquela audiência promovida pelo governo norte-americano sobre o possível novo tarifaço aos produtos brasileiros. Segundo o Flávio Bolsonaro, essa operação de hoje é uma cortina de fumaça que tem o intuito de desviar o foco do noticiário político. A produção, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. O presidente Bolsonaro acabou de tomar mais uma busca e apreensão agora pela manhã, o que, na minha percepção, uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, com coisas negativas, E por que foi feita essa busca e apreensão? Vocês acompanharam a questão de um segurança dele, que foi parado na blitz com uma arma que era do presidente Bolsonaro, uma arma legalizada, direitinho, tudo bonitinho. Chegou-se à conclusão de que o Bolsonaro não tinha feito absolutamente nada de errado, então a verdade foi restituída. Mas aí o próprio Alexandre de Moraes oficia a defesa do meu pai para informar aonde estão as outras armas, que estão no nome do presidente Bolsonaro. A manifestação do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, vamos chamar os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, a Justiça expediu esse mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal cumpriu, foi à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e não encontrou nenhuma arma por lá, Dávila. E aí, essa manifestação, essa fala de Flávio Bolsonaro, classificando a situação como constrangedora. Constrangedora, porque isso é mais um factoide para tirar o foco das reais questões que afetam a vida do brasileiro.
Por que nós não tratamos, por exemplo, do governo que criou a maior taxa de juro e 80% das famílias hoje inadimplentes? Por que nós não tratamos do país que está entre os 10 mais violentos do mundo e cada vez se tornando mais um narco-estado, matando, arrancando vidas, ocupando territórios no Brasil? Que é essa tal da soberania que a gente não consegue sequer controlar no nosso território? Por que nós não falamos da corrupção, desses escândalos do INSS, do Banco Master, de tantos outros escândalos que envolvem essa república do rabo preso que está intimamente ligada a vários partidos, inclusive o governo federal? Então, Caniato, é uma vergonha esse tipo de operação para transformar isso em factoide, em notícia, para desviar a atenção do público e da imprensa daquilo que realmente importa ao brasileiro. Pois é, deixa eu só trazer uma informação adicional, porque o ministro, no seu despacho, ele justificou a necessidade da operação, considerando imprescindível, após constatar discrepância entre as informações apresentadas pela defesa sobre as armas de Jair Bolsonaro e os dados do processo. Então, para o magistrado era necessário afastar qualquer dúvida quanto à permanência de armamentos sob a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, Mota, como avalia todo esse cenário e essa fala muito descontente de Flávio Bolsonaro? Tem razão. Esse estardalhaço em torno das armas de Jair Bolsonaro não é o único absurdo nesse processo. Vamos lembrar aqui alguns problemas com esse processo contra Jair Bolsonaro. O primeiro foi a violação do sistema acusatório. O judiciário é inerte, ele não pode instaurar inquéritos por iniciativa própria. O segundo problema é que esse processo jamais deveria ter sido julgado na Suprema Corte. Ele deveria ter ido para a primeira instância, porque o único réu com foro privilegiado era Alexandre Ramagem. Mesmo assim, se ele fosse julgado na Suprema Corte, ele deveria ter sido julgado no plenário e não em uma turma. 3 juízes dessa turma que conduziu o julgamento deveriam ter se declarado suspeitos, porque um deles era supostamente alvo dos crimes que estavam sendo julgados, e os outros 2 ou atuaram em processos contra o ex-presidente ou processaram o ex-presidente. Boa parte dos réus do chamado Núcleo 1 do golpe, inclusive Bolsonaro, foram acusados de atos protegidos pela liberdade de expressão. Eles foram acusados de fazer reuniões e de se manifestar, de refletir, de dizer coisas. Isso não é punível por lei. E, por último, a decisão de acusar os réus simultaneamente pelos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito não faz sentido nenhum. Não há nenhuma dúvida entre grandes juristas e muitos magistrados de que tudo isso será anulado um dia. Pois é, as manifestações de Flávio Bolsonaro, ele chega a mencionar que a operação deflagrada hoje serviria como uma cortina de fumaça para esconder informações importantes do noticiário político. Você, Bruno Musa, como, claro, avalia o posicionamento da Justiça, a determinação de busca e apreensão, a operação da Polícia Federal, né? A ida até a casa de Jair Bolsonaro, segundo Flávio, reviraram a residência, não encontraram nenhum armamento, e aí essa situação coloca em dúvida exatamente o objetivo. Veja, Caniato, não é questão de ser a favor ou contra Jair Bolsonaro, gostar ou não, é questão de pura institucionalidade. Quando um árbitro ele se torna um jogador, o jogo está viciado por completo. Isso não é novo no Brasil, infelizmente. Veja só, essa operação acontece há 4 meses das eleições. Se nós estivéssemos numa mínima democracia, não vou nem falar numa democracia séria, numa mínima democracia, isso levantaria questionamentos bastante sérios sobre a real independência do judiciário como um todo em relação ao processo eleitoral e de outras instituições, como, por exemplo, a Polícia Federal e tantas outras que a gente vem mencionando ao longo dos últimos
anos, talvez, né? E aqui eu deixo uma pergunta. Qual foi, eu não lembro, pode ser uma pergunta séria, qual foi o último político do campo da oposição que teve uma operação televisionada na porta de sua casa, nesses mesmos moldes, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, depois de mandar buscar as armas e tudo aquilo que a gente já falou, sendo que ali no processo não constava nada a respeito disso, quando Moraes permitiu que ele fosse para a prisão domiciliar. Essa seletividade na lei, ela não é justiça. Isso se torna uma perseguição muito clara. Tem um economista francês, Frédéric Bastiat, que ele tem um livro que chama A Lei, e ele mostra claramente lá que a lei, em um conceito moral, ela deveria existir apenas para proteger o cidadão do arbítrio do Estado. Afinal de contas, ele detém o monopólio da violência. E basicamente a lei tem que existir para isso e não para ser um instrumento do Estado contra o cidadão. É para limitar a capacidade do Estado em cima das pessoas. Só que quando essa máquina estatal se torna armas nas mãos de quem deveria aplicá-la com todo rigor e imparcialidade, ela deixa de ser lei e vira puro poder. Então é exatamente isso que nós estamos vendo. E isso talvez em algum momento, que eu acredito que já está acontecendo, começa a fazer preço que prejudica a vida dos mais pobres, por mais que possa parecer algo tão distante de todo mundo. Uma falta de parcialidade, insegurança jurídica, isso afugenta o capital, isso faz preço, transforma a burocracia em muito mais pujante. Isso transforma produtos em mais caros, com menos investimentos, moeda mais desvalorizada, preços mais altos. Não é apenas a questão institucional e a democracia que foi simplesmente jogada fora. Isso prejudica a vida dos mais pobres. Então eu volto e pergunto, qual é o caminho que o Brasil quer seguir? Cabe a cada um de nós. Mas é interessante, a gente daqui a pouco vai ter que dividir a rede, então eu vou pedir um comentário mais breve para o Dávila, se ele quiser ele até continua depois, mas Dávila, o Bruno faz uma provocação importante, eu queria que você discorresse a respeito do quanto o processo eleitoral pode ser entendido como uma virada de página, quando a gente olha para essa crise institucional, essa descrença nas instituições, essa disputa entre os poderes da República, a depender da resposta que nós tivermos em outubro, a gente pode entender como um reset ou como uma virada de página? Você pode fazer uma introdução, se quiser se estender, a gente continua depois. 2 minutos, Dávila. Bom, primeiramente, a continuidade desse governo, uma coisa é certa, o Brasil a caminho do precipício, não há dúvida, nós vamos ter uma crise fiscal a partir de 2027 gigantesco, nós vamos ter uma crise institucional sem precedentes, porque certamente nós vamos eleger um Congresso muito mais de direita e governadores de direita, e nós teríamos um governo de esquerda com Congresso de direita governando em parceria com o STF. Então, assim, é um desastre institucional, político e principalmente econômico. É condenar o Brasil a continuar a viver com a taxa de juros mais alta do mundo, com enorme inadimplência, com o desemprego crescente e ainda, além por cima, vai tentar aprovar barbaridades, como é o caso dessa reforma trabalhista. Então, este é o cenário daqueles que vão votar para a continuidade desse governo, que é certamente o mais desastroso da história da República. Quanto à mudança, é óbvio que nós teremos mudança. Agora, a intensidade da mudança em relação às reformas que o Brasil precisa fazer, aí nós precisamos ver durante a campanha, Caniato, porque até agora falta coragem para colocar o dedo na ferida e discutir os temas com seriedade. Pois é, claro, a gente vai seguir debatendo e analisando essas questões, mas agora eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão agora com seus programas e telejornais locais. Poxa, muito obrigado, viu, pela audiência e pela parceria. Continue com a gente. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Mota também refletir a respeito de uma esperança que alguns têm, de que algo vai mudar, de que é preciso virar a página, de que haveria, sei lá, a partir de mudanças, haveria um entendimento de representantes das instituições de que seria necessário respeitar o outro poder, ou agora vamos fazer a coisa diferente. Mota, a gente pode esperar por dias melhores e esses dias não demorariam tanto para chegar assim? Eu acho que a resposta para as suas perguntas são sim e sim. Nós podemos, devemos esperar por dias melhores e eles podem chegar muito em breve. Porque as mudanças que precisam acontecer no Brasil para esses dias melhores não são muitas.
Elas são relativamente poucas, mas são mudanças grandes, são mudanças importantes. E hoje a gente não consegue enxergar quem faria essas mudanças. Mas se a gente estudar a história do Brasil, nós veremos que o Brasil já esteve várias vezes em situações parecidas com essa. Situações onde não se via uma saída. Ninguém conseguia ver nenhuma luz no fim do túnel. E ela veio. O principal é a gente ter consciência disso. Não há mal que dure para sempre. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma inversão completa de valores. É uma inversão da lógica. É uma inversão da liberdade. Eu só vou lembrar aqui 4 episódios para que a gente tenha consciência do momento em que a gente está vivendo. Eu vou lembrar da juíza que perdoou a mãe do menino Henri Borel. Foi um perdão judicial. Eu vou lembrar aqui do juiz que condenou um pai e uma mãe por ter educado seus filhos em casa. Condenou a pena de prisão. Eu vou lembrar aqui do outro juiz que disse, um juiz de uma corte superior, que disse numa manifestação pública, gravada em vídeo, que ele fazia parte dos juízes vermelhos e que tinha aí alguns juízes azuis também. E aí, algumas semanas depois, acontece o último episódio, que dá tristeza na gente, de um tribunal superior multando uma empresa, porque a empresa não tinha mulheres na diretoria, mas não existe nenhuma lei obrigando uma empresa a compor a sua diretoria dessa forma. Então, eu acho que esses 4 episódios dão para a gente uma medida do beco sem saída onde nós estamos, mas há uma saída. Pois é, muitas manifestações, inclusive no nosso chat. A Jucimara Rodrigues fazendo um comentário da pauta anterior. Polícia Federal deveria estar indo atrás de criminosos do roubo do INSS, Banco Master, Correios, lavagem de dinheiro e por aí vai. Quero agradecer às muitas pessoas que participam também dos nossos debates, enviando perguntas, comentários e reflexões também no nosso chat.